homilética, né? Então, uma introdução à ciência, arte e técnica de comunicar o Evangelho, da hermenêutica à pregação bíblica. Isso é muito importante, irmãos, porque se não tiver conhecimento da hermenêutica, não tem como formar uma pregação coerente com as Sagradas Escrituras. Então, homilética, ela vai ser o quê? Ela vai ser essa ciência, essa arte técnica de comunicar o Evangelho ou as Sagradas Escrituras. Amém, irmãos? Então, isso é importante, essa informação, tá? Então, antes de nós entrarmos na lição número 1, nós vamos aqui falar um pouco sobre a homilética, para que os irmãos tenham uma ciência sobre isso. Então, as técnicas de comunicar a mensagem da Bíblia. Nós temos dentro delas aí a homilética, hermenêutica e exegese, tá? Então, isso é muito importante também, porque não adianta eu falar bem, mas falar errado dentro das Escrituras. Eu preciso ter um conhecimento da hermenêutica, que é a interpretação correta dos textos, e da exegese, que nós vamos ver aí, na verdade, o que de fato a Bíblia diz. A exegese é a ideia da Bíblia, diferente da exegese, que é quando eu crio um pensamento e utilizo aquele texto com o meu pensamento. Isso é muito perigoso. Então, a homilética, como disciplina teológica, pertence à teologia pragmática, também chamada de teologia prática ou teologia pastoral. As disciplinas que mais se aproximam da homilética são a hermenêutica e exegese, tá? Então, isso é muito importante. Então, não adianta só saber falar, não adianta eu só ter uma boa retórica, uma boa oratória, mas eu preciso falar corretamente conforme as Escrituras. Isso é muito importante, e veja, nós vamos ver que estão correlacionados. Essas técnicas, elas andam juntas, não podem andar separadas. Amém? Veja que a hermenêutica é a ciência, arte e técnica de interpretar corretamente a palavra de Deus. Quando nós entrarmos aqui na matéria da hermenêutica, numa futura aula, numa futura disciplina, nós vamos observar que a hermenêutica, ela é a maneira de nós interpretarmos corretamente a Bíblia. A Bíblia não tem uma interpretação para cada pessoa. É só nós olharmos o que Pedro diz, né, que a Bíblia não é de interpretação particular de homem algum. Então, ela tem uma interpretação, ela tem uma harmonia, e então ela é a ciência, a arte, a técnica de interpretar corretamente a palavra de Deus. A exegese é a ciência, a arte e técnica de expor as ideias bíblicas, sem ferir a sua hermenêutica. Então, veja como é importante essas duas matérias para nós então chegarmos na homilética, tá? O que é homilética? É a ciência, a arte e técnica de comunicar o Evangelho. Então, para eu poder falar bem, eu preciso ter a ciência de expor as ideias da Bíblia, o que a Bíblia diz. Essa é a primeira regra da hermenêutica. A Bíblia se explica pela própria Bíblia. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia não fere a doutrina. Então veja que isso é muito importante dentro desse contexto. Amém? Ainda sobre a informação sobre a homilética, a interdependência das três disciplinas. Então, homilética, hermenêutica e exegese são três disciplinas e elas estão interdependentes, tá? A hermenêutica interpreta um texto bíblico à luz do seu contexto, amém? Então, se eu quero conhecer um texto bíblico, eu preciso conhecer o seu contexto. O contexto bíblico, o contexto histórico, o contexto da língua, o contexto, enfim, do próprio texto que eu estou lendo. Veja que texto fora de contexto gera pretexto.
Então eu preciso entender, às vezes dentro de uma parábola mesmo, irmãos, quando nós pegamos, um ensinamento de Jesus, a própria parábola, se nós lermos o texto antes e o posterior, ele já vai explicar para nós o contexto. Então isso é o contexto imediato ali. Podemos ter ali o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto geográfico. Por isso, ela é o que? É a interpretação do texto bíblico à luz do seu contexto. Já a exegese expõe um texto bíblico à luz da teologia bíblica, aquilo que a Bíblia diz de fato. Então isso é muito importante também para nós. E a homilética comunica um texto bíblico à luz da pregação bíblica. Então, quando eu vou aqui preparar um esboço, um sermão, uma pregação, ela tem que estar dentro do parâmetro da hermenêutica, sem ferir a exegese, e dentro de um contexto bíblico à luz das Escrituras. Eu não posso criar, lógico que nós podemos usar muitas técnicas, mas sem que esta venha ferir principalmente a hermenêutica e a exegese. Isso é muito importante para nós. Amém? Até aí, irmãos? Ok? Nada novo por enquanto. Então, mais uma, só para nós repetir, e a repetição faz parte da pedagogia, da educação. Hermenêutica, então, interpreta o texto à luz do seu contexto. A exegese expõe o texto à luz da teologia bíblica, e a homilética comunica o texto à luz da pregação bíblica. Amém? Por isso a importância da escola, seja a escola dominical, a escola teológica, o culto de ensino. Toda vez que nós vamos tratar, qual é o assunto que nós tratamos? É a Bíblia, é a palavra de Deus. E é importante nós também aqui salientarmos, que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Veja, homilética sem hermenêutica bíblica é trombeta sem som incerto. Lembra que Paulo diz ali em 1 Coríntios capítulo 14, verso 8, se a trombeta der sonido incerto, como se prepararão para a batalha? Então veja que quando nós, na verdade, ouvimos algumas trombetas na Bíblia, Israel ele era muito movimentado por trombeta, ir para a guerra, chamado para adoração. Mas imagine alguém tocar trombeta e ela dá um sonido que o ouvinte não a compreende. Como que ele vai se preparar se for para a guerra? Da mesma maneira, a homilética hermenêutica é uma trombeta sem som incerto. E homilética sem exegese bíblica é mera comunicação de uma mensagem humanista e morta. Então, o que vai dar sentido, o que vai dar vida, o que o Espírito Santo vai cooperar é com as Sagradas Escrituras, é com a Palavra de Deus. Amém? Ainda continuando, agora nós vamos entrar então propriamente na lição de hoje. Lição de número 1, o que é homilética, Também acho que bem claro aí, Homilética é a disciplina que estuda e desenvolve a arte de pregar, capacitando o pregador a comunicar a mensagem bíblica com clareza, poder e eficácia. Então, qual é o objetivo dela? O que ela é? Uma disciplina o quê? Que ela vai desenvolver a arte de pregar, de maneira que a pessoa que é o transmissor para os receptores, as pessoas que vão lhe ouvir, vai lhe trazer clareza. Quem está lhe ouvindo vai entender aquilo que ele está falando, não só com clareza, mas poder e eficácia. Nós vamos ver o objetivo pela qual dessa preparação. A mais nobre tarefa existente na terra é a pregação do Evangelho. Paulo lhe dizia, eu sou embaixador em cadeias. Certa feita fizeram um convite para Billy Graham. Billy Graham estava muito afamado e convidaram ele para ser o presidente dos Estados Unidos.
E ele disse: eu não posso me rebaixar. Eu já sou, na verdade, um embaixador de Cristo. Então, a mais nobre tarefa existente na terra é a pregação do Evangelho. Então, homilética é a arte de pregar ou falar bem em público. Já foi feito, irmãos, uma pesquisa de medos que as pessoas têm. E o maior medo que as pessoas têm, irmãos, e por incrível que pareça, qual que os irmãos conhecem que é? Qual é o maior medo? De altura? Medo da morte? É o medo de falar em público, irmãos. Esse é o maior medo que, por pesquisa, já foi identificado. Então, a homilética vai dar condição, vai tornar a pessoa capaz de pregar e falar em público. Desenvoltura, domínio do ambiente, equilíbrio. E para isso tem algumas técnicas. Qual de nós aqui que quando temos, para mim começar essa aula mesmo, qual de nós não sentimos ali um pouco de pressão, sentimos ali a pressão arterial mudada? E aí o que é que temos que fazer? Respirar. Se está muito afobado, toma um pouco de água. É técnica, irmãos, e que elas são necessárias para essa boa desenvoltura. Como disciplina teológica, a homilética é aquele ramo da teologia prática das habilidades ministradas, irmãos, ministeriais, que trata das regras relativas à preparação e à entrega dos sermões. Então, ela vai estar dentro da teologia prática, e aí onde a pessoa vai adquirindo. Quanto mais você for experiente, mais executar, mais exercitar, mais você vai ter esse domínio, mais vai aprender, nós vamos melhorando. Também se cumpre aqui Provérbios 4:23. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando. Isso falando de caráter, conduta, mas também na execução dessa habilidade ministerial. Então ela é uma disciplina teológica prática. Isso é muito importante para nós. Vejamos então. Texto 1, a origem da homilética. Então nós vamos ver aí a origem da retórica grega à pregação cristã, uma jornada de séculos na arte de comunicar a verdade. Nós, quando estamos estudando, irmãos, aqui, teologia, nós aprendemos, irmãos, que os gregos, eles eram ali onde se formaram os filósofos. Nós vamos observar que os gregos que fizeram ali, na verdade, tiveram a preocupação com a biblioteca, onde se preocuparam com as escrituras, eles que criaram, na verdade, essa retórica, E aí nós vamos ver daqui a pouco cada uma dessas palavras. Então, como que se deu isso? Na Grécia Antiga nasce a retórica, a arte de falar em público com eloquência e persuasão. Nós vamos ver, porque somos pentecostais, o que é eloquência. Porque às vezes nós confundimos as palavras. O que significa eloquência? A persuasão é a arte de convencimento. Fato é que quem convence alguém, o homem, do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Mas eu, como canal, o pregador como canal, o ensinador como canal, ele tem que ter essa técnica de levar uma mensagem que ela venha de encontro para levar aquela pessoa a uma decisão. O Espírito Santo, Deus, vai cooperar comigo, mas eu também tenho que me preparar para isso. Então nós vamos ver isso mais para frente. Então isso começa ali na Grécia Antiga, aí chega a era cristã, porque veja que nós estamos falando da era cristã, logo após ali no Império Romano, ainda o que imperava era, na verdade, a cultura grega. E ali era o grego koiné, mais simples, uma linguagem mais simples. E a igreja, ela passa, no princípio, por isso. Então o cristianismo adota a arte da retórica como meio da pregação do evangelho. Então veja que
tirado ali do meio da própria retórica dos gregos, nós vemos que é utilizado ali para, na verdade, a expansão da pregação da palavra. Veja que Jesus fez parte também desse momento, né, em que a retórica ali ainda estava na fase dos gregos. Jesus fez parte disso. E aí no século XVII, a arte da pregação cristã passa a ser formalmente chamada homilética. Então veja que não é lá no princípio, depois eu vou aumentar aqui o espaço de tempo que eu diminuí, depois eu vou aumentar para não ficar apagando a tela ali, amém, irmãos? Então veja que essa é a origem que se dá, é nesse contexto que se dá, e é a partir do século XVII, a partir de 1601 para frente, é que começa então já começam a utilizar essa fala técnica mais entre as pessoas, mesmo já entre os gregos, mas principalmente entre os cristãos. Depois nós vemos dentro da própria lição a origem etimológica da palavra, né? Então veja que do grego homiléticos, ou seja, essa palavra ela tem uma origem etimológica na palavra homilética. Então a palavra no grego, a origem da palavra, a semântica da palavra está em homiléticos, que vai derivar também a palavra homilos, que significa o quê? Multidão ou assembleia do povo. Então, quando eles se reuniam e alguém que ali verbalizava, ele estava ali, na verdade, se utilizando da homilética, ou seja, ele estava falando e procurando a persuasão. Por isso que não por acaso que ali os filósofos, epicureus, eles buscavam a admiração pela retórica, pela maneira de persuasão, pela maneira de falar, e isso vem dessa palavra. E que também origina a palavra homilia, que significa discurso com a finalidade de conversar e agradar. Então, quando se prega, quando se ensina, precisa entender que nós temos que ter esse sentimento, esse pensamento. Eu vou falar em público, eu vou me preparar, eu vou preparar aquilo que eu vou falar de maneira que as pessoas me entendam e eu possa agradar. Agradar aqui, irmãos, não é no sentido de massagear o ego, é as pessoas entender, é as pessoas absorverem aquilo que eu estou falando, e mesmo que seja uma palavra de correção, a pessoa absorver, como diz Salomão, né? Como é o texto, Yuri? A palavra dita ao seu tempo, maçãs de ouro em salvas de prata. Então, como é bom quando a gente vai em algum lugar e alguém preparado tecnicamente, mas principalmente espiritualmente, e essa pessoa começa a nos falar, e começa a nos falar, e a gente vai falando, e aquela conversa, porque ele está nos falando, e ela é tão agradável, ela é tão agraciada, ela é tão formada, que quando ele fala assim, irmãos, o tempo, a hora me manda para falar, já acabou. Por quê? Porque está trazendo uma satisfação para a nossa alma, dos ouvidos, e para a nossa alma também. Amém? Então essa é a origem da palavra etimologicamente. Vejamos algumas definições que envolvem essa matéria. Então a matéria de homilética, ela vai ter envolvido nela discurso, conjunto de frases ordenadas, falada em público. Então não é frases lançadas ao vento, não é? Então imagine que eu vou pregar e eu começo a falar aqui, mas Deus chamou Moisés, e Moisés ali estava no Monte Horebe, e lá quando Deus chamou ele viu a sarça pegando fogo, e a sarça ardia e não consumia. Mas também, irmãos, Jonas, ele desobedeceu, ali Deus disse, vá e pregue a palavra. Então você está falando frases desconectadas.
Então o discurso ele precisa ser um conjunto de frases ordenadas e faladas com um sentido, um objetivo, um alvo, né? A pregação, então dentro dessa matéria temos a pregação, ato de pregar, sermão, ato de anunciar uma notícia. Temos o sermão, discurso cristão falado no púlpito. Há uma diferença, irmãos, de pregação para sermão. Geralmente a gente utiliza o sermão mais para um estudo. E nós vamos ver os tipos de sermão: temático, textual, expositivo. Então nós precisamos entender isso. Lógico que pode usar o sermão também para uma pregação, mas há uma diferença entre o ensino e a pregação. Homilética é a ciência ou arte de elaborar e expor o sermão ou a pregação em público. Oratória, veja que nós falamos que lá na Grécia Antiga eles utilizavam oratória, a arte de falar ao público de forma elegante e precisa, o cuidado, eloquência. Veja aí agora o que é eloquência: capacidade de falar e expressar com desenvoltura. Às vezes a gente pensava aqui, eu lembro quando ainda não tinha passado por essa matéria, a gente pensa que eloquência é falar com fervor, é falar cheio do Espírito. Não, é a capacidade de se expressar com desenvoltura. Apolo não era batizado com o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que ele era um homem eloquente. Então veja que há uma diferença. E retórica, a arte do bem argumentar. A pessoa, quando ela vai falar, ela está abalizada de argumentar, ela está utilizando, ela vai citar uma doutrina, por exemplo, e ela vai defender aquela doutrina num culto de ensino, e ela então está bem argumentada. Qual que é o nosso argumento? As Escrituras. O que diz as Escrituras. Nós podemos, dentro de um ensino, de uma pregação, dentro de um sermão, nós podemos utilizar dentro dele, às vezes, algum texto, falar de algum pregador, alguma experiência, mas a base da nossa argumentação é a Escritura Sagrada. É ela, o que diz a Escritura. Porque podemos ter pensamentos bons, mas que às vezes podem ferir a sã doutrina. Amém, irmãos? Continuando ainda, qual é a finalidade? A finalidade da homilética. O estudo da homilética visa o desenvolvimento do cristão na arte de pregar, de falar em público, de aprender técnicas para exposição do texto sagrado e para a preparação dos sermões. Amém? Acho que aí já está bem claro para nós de tudo que falamos, Essa é a finalidade. É para você, dentro de uma técnica, você vai se desenvolver de maneira que você vai falar bem em público, vai poder expor texto sagrado e preparar os sermões de maneira bem mais apropriada. Agora, qual é a importância dela? Sendo a homilética a arte de pregar, deve ser considerada a mais nobre tarefa existente na terra. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas 16,16, diz: ide e pregai o Evangelho. Então é a mais nobre. Agora, o que vai proporcionar àqueles que ouvem? Vai proporcionar ao ouvinte uma melhor compreensão do texto. Quando eu me preparo melhor, com certeza o ouvinte ele vai entender melhor o que eu estou falando. Eu posso pregar aqui uma mensagem, como é que nós falamos quando o Yuri, me fugiu a palavra agora, às vezes eu falo com o Yuri porque a gente tem mais liberdade, amém, irmãos? Não é espontânea, mas quando eu vou fazer uma pregação que eu não preparei, improviso. Eu posso pregar de improviso? Eu posso pregar. Às vezes nós chegamos no culto com um sermão preparado, você dobra o joelho e Deus muda tudo no seu coração. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas via de regra, eu preciso vir preparado. E se eu vier preparado, eu vou proporcionar ao ouvinte uma melhor compreensão do texto. Então imagine que eu vou aqui pregar aqui, trazer um ensino expositivo.
um sermão expositivo, vou pregar uma carta, vou falar de qualquer uma das cartas ali, ou de um livro do Antigo Testamento. Então eu preciso conhecer quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para depois eu ir dentro de uma exposição ali, aplicar o ensino que eu quero, o texto. Então, para isso, eu preciso, na verdade, me preparar. Para quem está me ouvindo, ele vai acompanhando o meu raciocínio e logo ele vai entender aonde eu quero chegar. Segundo, vai trazer orientação ao orador. Então eu vou ter aqui, não é trazer um livro por do lado e ficar lendo o livro, é criar um esqueleto, onde eu já tenho em mente o que eu vou falar, o Espírito de Deus já comunicou com o meu espírito, eu já tenho um assunto, mas agora eu estou seguindo um cronograma e para mim também será melhor. Agora veja, eu estou lá ensinando, e aí já passou do meu, não, mas eu tenho que ir até o fim, não, eu tenho que ir até onde o Espírito de Deus quer que eu vá. Porque eu posso ter um tempo que eu posso levar ali, mas de repente eu não tenho todo aquele tempo. Então eu preciso ser inteligente para com aqueles que nos ouvem. Se é um povo que tem um relógio biológico bom, é o povo da igreja. Deu 9 horas, não acabou a pregação, o povo já não quer ouvir mais. Só se for uma coisa mesmo descida do trono de Deus. Então, logo eu tenho que entender que eu tenho um período para falar e eu tenho que me adequar dentro daquele período. Não, pastor, você espera um pouquinho. Eu vou esperar, irmão, mas a igreja não quer mais. A igreja já se entendeu que era até aqui. E nós temos que ter esse entendimento. Amém, irmãos? Por que ela é importante? Ela desenvolve habilidades ministeriais essenciais. Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a ter um pouco mais de habilidade e ela vai sendo desenvolvida, eu vou ficando melhor naquela parte. Nós só estamos falando por enquanto da parte técnica, daqui a pouco nós vamos chegar na parte devocional do pregador. Amém, irmãos? Então veja aqui, a finalidade dela é para que nós falemos melhor e as pessoas, mas a importância dela para quem nos ouve, para quem fala, e ela vai nos ajudar a desenvolver de uma certa forma uma maneira de habilidade melhor para servir ao Senhor. Veja que interessante, a homilética é como a arte de cultivar. A homilética é como a arte de cultivar a terra. Se souber usar a ciência e a técnica agrícola, o lavrador terá resultados satisfatórios. Assim, deve ser o pregador. Se souber usar a ciência e as ferramentas certas, terá êxito na sua mensagem. Veja que nós estamos vivendo um outro momento no mundo. Antigamente eu ia para o interior e eu vi os lavradores trabalhando lá, cortando cana manualmente. Então vinha muitos irmãos do Nordeste, do Norte, migravam ali para o Sudeste do Brasil, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, para trabalhar na lavoura. Hoje nós temos a tecnologia, e a tecnologia faz o quê? Hoje tem máquinas que não precisa nem do homem, de lá de dentro da usina eles operam aquela máquina. Se souber utilizar a ciência com a técnica, o que vai acontecer? Isso só vai melhorar. Então a técnica não é para me tornar uma pessoa técnica e perder de forma alguma. Eu posso ter a melhor técnica, eu posso ter o maior poder de persuasão, eu posso ter a maior oratória. Eu estou falando de mim, mas pode ser qualquer pessoa. Pode ter a maior ciência, mas se não tiver graça, não adianta nada. Então é importante, a homilética, ela não anula a espiritualidade, pelo contrário, ela vem somar com essa parte espiritual para melhor servir ao Senhor. E quando eu entendo isso e eu lanço mão dessas ferramentas, eu fico imaginando os meus pastores. Hoje vi o pastor falando que é do setor 3, eu fui durante muitos anos do setor 3, da época do saudoso pastor Valdir Nunes Bícego. Se aquele homem tivesse as ferramentas que nós temos hoje, o que ele não faria? Então veja que a ferramenta foi nos colocada na mão. Se não, vejamos, olha, o que é preparar o solo? É o estudo, a oração, antes da pregação. Eu estou preparando o solo, tanto o meu
quanto dos que vão me ouvir. O que é o solo? É o coração. E o que eu vou lançar lá? A semente. Qual é a semente? É a palavra de Deus. Então, quando eu preparo isso, eu preparo como? Estudando e orando, preparando para que eu possa lançar a semente. O cultivo, a aplicação das técnicas ali da homilética. Então, eu vou aplicar, na verdade, a técnica para assim poder melhor utilizar. Então, o estudo e a oração, eles são imprescindíveis. Eu não posso abrir mão disso, mas eu posso aproveitar o estudo que eu tive, a preparação que eu fiz ali, aliado às técnicas da homilética, com certeza eu terei mais êxito na aplicação do trabalho. E o que vai acontecer? A colheita, frutos na vida dos ouvintes. Qual é o objetivo maior? Primeiro, é glorificar a Deus, a Cristo. Quando eu estou pregando, nós vamos ver isso mais para frente, quando você está falando, seja na escola dominical, seja no culto de ensino, seja pregando numa pregação pessoal, num evangelismo, seja num culto, numa escola, o objetivo primeiro é que Cristo seja glorificado. Mas eu preciso também ter o desejo de que aquilo que eu vou falar, quem está me ouvindo, possa absorver e promover nele fruto de arrependimento, fruto de transformação, fruto de mudança de vida, batismo com o Espírito Santo, cura divina. Isso vai partir desse processo, a preparação, o cultivo. Então eu vou colher daquilo que eu preparei. Amém, irmãos? Aí veja, ainda estamos no primeiro texto, hein, irmãos? Os elementos da pregação dinâmica. Uma pregação dinâmica e eficaz é composta por elementos que se complementam, formando uma mensagem poderosa e transformadora. Então veja, esses elementos fazem parte. Então a pregação dinâmica, o que ela tem? Retórica, arte do bem argumentar. Precisa ter isso. Isso faz parte de uma pregação dinâmica. O que ela precisa ser? Eficiente, que fala do que? Clareza e objetividade. Eu preciso ser claro com aquilo que eu estou falando. Eu preciso ter objetivo naquilo que eu estou pregando. Postura, isso vai falar da pessoa. Isso vai ter uma matéria, se eu não me engano, é a terceira lição, que nós vamos falar até mesmo como nós devemos nos vestir, irmãos. Como que nós devemos nos apresentar. Eu não posso aparecer, quem tem que aparecer é Cristo. Então veja que isso é importante. A eloquência, falar com desenvoltura, falar de uma maneira ali convicta, uma maneira que é contundente, e a inspiração que é necessária, é isso que vai mover o coração. A inspiração, irmãos, é theopneus, é Deus inspirando, Deus falando, aí está completa. Então veja que pregar, irmãos, não é simplesmente eu vim aqui pegar um texto, vou pregar isso aqui mesmo, tudo bem, então vai ficar só nisso mesmo. Mas se eu me preparar, irmãos, eu me adequar ao padrão correto, eu vou ter uma resposta melhor. Eu sempre digo, aprendi com o pastor Severino de saudosa memória, não Severino Pedro, um que era aqui de Franco da Rocha, e ele dizia: você mexe com a palavra e a palavra mexe com você. Amém, irmãos? Então essa é a primeira parte. Então nós vimos ali sobre o que é homilética. Agora veja, o texto 2, ele vai nos falar da pregação da igreja primitiva. No princípio do século, ou no primeiro século, da era cristã, não havia uma forma única de pregação nas reuniões. As homilias tiveram sua evolução prática através do desenvolvimento da igreja no seu afã de expandir-se. Os cultos eram organizados de forma a não minimizar a soberania do Espírito Santo. E, com isto, a pregação tomava o primeiro lugar nas reuniões cristãs do primeiro século. Então veja que vai se moldando, mas se nós pegarmos o modelo do culto cristão no primeiro século, nós vemos uma ordem.
Nós vemos Paulo preocupado. Veja, quando nós estudamos o que a Bíblia diz, nós aprendemos que no Novo Testamento existe ali a biografia de Cristo, ou parte dela, que são os Evangelhos, o livro histórico, ou o livro do Espírito Santo, que é Atos. Nós vemos as epístolas de Paulo, Pedro, Judas, João, Tiago e aos Hebreus, Pedro, que elas têm o quê? Um cunho doutrinário. E temos o livro profético, que é Apocalipse. Então veja que se nós pegarmos, nós vamos pegando as cartas e elas vão nos dando, na verdade, um modelo de culto, ao ponto de Paulo, à igreja de Corinto, dizer: o que fareis, irmãos, quando vos ajuntais? Uns têm salmos, outros têm doutrinas, outros têm revelação, outros têm línguas, outros têm interpretação. Faça-se tudo para a edificação da igreja. Então, num primeiro momento, as reuniões, elas não tinham uma forma única de pregação. Não tinha ali um modelo único. Eles utilizavam das Escrituras o Velho Testamento, porque até então não havia o Novo Testamento, e, na verdade, o testemunho dos apóstolos que andaram com Jesus eram que, na verdade, traziam ali a doutrina, e foi se formando até que o cânon se encerrou, e aí, após isso, então, agora nós temos a Bíblia na nossa mão. Os primeiros cristãos não se reuniam em templos próprios da igreja. Amém, irmãos? Nós olharmos aqui, as reuniões eram realizadas o quê? Em primeiro lugar, nos templos, Atos 2,46, nós vemos que eles estavam ali no templo. Então, em primeiro lugar, era no templo. Veja que a Bíblia diz que ali, na koinonia, no começo da igreja, onde a Bíblia diz que havia era só, eles, na verdade, partilhavam da comunhão, do pão, das orações, perseveravam na doutrina dos apóstolos. E no versículo 46 diz que todos os dias eles estavam no templo. Depois nós vemos que eles também se reuniam nas casas, ou nas sinagogas, Atos 13, 14, 16, e percebemos ali agora a igreja dentro da sinagoga, e ali eles também pregavam por exposição, pregavam pelos textos do Velho Testamento, pelo testemunho. Quantas vezes Paulo não pregou sobre o seu testemunho do encontro com Cristo, E nas casas, Atos 20, versículos 7 ao 8, a pregação tinha um cunho informal e familiar. Seus métodos eram de argumentação, explicativo ou didático. O sermão era mais expositivo. Se os irmãos pegarem ali o primeiro sermão de Pedro, no capítulo 2, os irmãos vão observar que dentro daquele texto, ele começa a fazer uma exposição do Velho Testamento, trazendo até Cristo. E aí, quando ele está encerrando, veja como que ele não tinha uma escola teológica. Pedro era considerado como uma pessoa incauta, ou seja, não era um doutor em filosofia, sabia ler, sabia escrever, mas não era um homem catedrático. Mas ele pega as escrituras e ele vai discorrendo ela, que chega uma hora que ele é interrompido pelos que estão ouvindo e perguntam: e o que é que nós devemos fazer? Não deu nem tempo de Pedro dizer o que eles tinham que fazer, que eles entenderam tudo que Pedro falou. E aí Pedro dá ali a receita, Vocês devem se batizar, se arrepender, para que vocês sejam perdoados, sejam apagados os vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então era uma pregação mais expositiva. Nós vamos ver isso no decorrer dessa matéria. Amém, irmãos? O texto 3, irmãos, ele vai agora falar um pouco sobre o desenvolvimento da arte, da expressão. Então nós vimos o que é a homilética, um pouco, Nós vimos aí um pouco como que se deu esse desenvolvimento que nós estamos falando ali da Grécia, passando para a igreja, e agora nós vamos começar a ver. Veja, a dificuldade de expressão tem sido uma das principais causas de frustração de muitos pregadores. Este, no entanto, é um dos problemas que o pregador pode superar se estiver disposto a pagar o preço exigido, perseverança e exercício contínuo. Nós não falamos aqui que o maior medo estatisticamente é o medo de falar em público, mas existem, irmãos, pessoas que têm a capacidade de aprender.
Tem pessoas que ele consegue entender, ele até consegue fazer um esboço, mas ele não consegue transmitir. E isso lhe causa o quê? Uma frustração. Ele sabe, é aquilo ali, era aquilo que ele tinha que falar, é aquilo que Deus quer, mas ele não conseguiu se expressar. Quantas vezes já não aconteceu isso conosco? Ou com alguém? Você percebe que a pessoa, é aquela palavra, mas a pessoa não está conseguindo. Nós vamos ver daqui a pouco sobre o pregador, que 5 coisas ele precisa ter. E às vezes está faltando a graça. Às vezes está faltando a convicção. Bom, e o que importa é que é necessário que haja uma perseverança e um exercício contínuo. Quando nós falamos de sabedoria, principalmente em Provérbios, nós sempre falamos da sabedoria. E o que é a sabedoria? É a arte de aplicar o conhecimento. Eu ter o conhecimento, mas eu vou aplicar esse conhecimento. Tem muita gente que tem um conhecimento enorme. Se você sentar para conversar, mas ela não consegue se expressar com aquilo que ele fez. Então vejamos. Uma das funções da homilética é proporcionar ao pregador melhor habilidade na fala, isto é, na arte de expressar o que sente e sabe. É fato que nem todos possuem o dom natural da palavra, mas aquele que aspira e exerce o ministério da palavra deve buscar aprimorar a sua capacidade de expressão. Veja que, irmãos, nós sabemos que às vezes não pregar, irmãos, não é igual a música. A música é igual a matemática. Se uma pessoa entrar numa escola de música, ele pode não saber nada, ele ficar ali e fazer ali ele vai aprender, porque é como uma matemática. Falar, irmãos, acima de tudo, principalmente a palavra, é necessário o dom, é preciso. Mas alguém que está no ministério, por exemplo, quando Paulo fala assim, que devemos honrar os presbíteros, principalmente aqueles que trabalham com a palavra, porque nem todos vão ter a vocação. Vai ter às vezes um auxiliar, que ele é um bom auxiliar, ele é um dirigente de culto, ele consegue conduzir, está ali, é pau para toda, mas não dá para ele pregar, porque ele não tem o dom. Mas isso impede dele aprender? Não, ele tem que exercitar, ele tem que trabalhar. E quando nós trabalhamos, se na música se aprende mesmo não sabendo nada, também vai se aprender. Agora é diferente de alguém que tem o dom, que foi chamado especificamente para aquilo. Há uma diferença considerável. Amém? Pode observar, irmãos, as Assembleias de Deus, elas têm essa finalidade. Nós chegamos, logo a pessoa vem e ele é um novo convertido, você dá oportunidade para ele, você vai preparando ele, daqui a pouco você fala, esse rapaz tem o dom, Deus deu. Agora, se ele tiver o interesse, porque o que tem faltado muito nas pessoas é o interesse em aprender o que é correto. Se ele tiver um interesse aliado ao que Deus já deu para ele, ele se tornará não só uma promessa, mas uma realidade. Pastor Valdir falava que existia muitas promessas, muitas pessoas que eram promessas, mas que não se tornaram realidade. Então isso precisa. O sucesso do pregador depende não só da oração e estudo frequente das Escrituras, mas também da sua persistência em continuadamente melhorar a sua capacidade de expressar a palavra de Deus. Então existem alguns métodos. Às vezes a pessoa vai diante do espelho e prega para ela, para criar uma desenvoltura. Às vezes ele grava um vídeo pregando, para ele falar, poxa, eu não devia ter falado isso, eu podia ter falado isso. É uma maneira da pessoa, de uma certa forma, buscar essa desenvoltura, e conseguir melhorar dentro disso. Então, lógico que quantas vezes, irmãos, a gente dobra o joelho, ora, lê a palavra, e vai na palavra e parece que não acontece, mas quando a gente começa a aprender as técnicas, você começa a se tornar mais observador, que é uma das características que essa técnica nos auxilia. Amém, irmãos? Tem alguma pergunta ou podemos continuar? Amém? Pois não, Yuri? Só uma observação. Sim. Às vezes a gente pensa que o pregador nasce do dia para a noite. Não. Isso não é verdade. A gente vira as páginas do livro de Atos e a gente vê Paulo se convertendo no capítulo 9, e no capítulo 13 ele está sendo enviado. Sim.
A gente chega em 20 minutos até o envio. Porque ele é em Gálatas que levou 14 anos. Então, a experiência Sim. vai nos ajudar muito a aperfeiçoar. Como que a gente vence o medo de falar em público? Enfrentando. Sim. Então, a experiência, o conhecimento, a convicção Sim. vai nos ajudar a ir. Veja que hoje eu estou aqui falando para vocês, mas eu não nasci assim falando. Eu lembro quando eu era novo convertido, e aí chegava em algum lugar, vamos ouvir o jovem ali, olha que faz tempo, hein? Não é? E aí chegava lá, quando eu ia falar, a gente falava ali, aí eu falava, não, se eu tiver oportunidade eu vou falar isso. Era que chegava lá para falar, falava 2, 3 daquilo que eu ia falar, sim, tá, mas eu podia ter falado isso. Então você vai o quê? Se aperfeiçoando. O primeiro sermão que eu preguei foi assim. Eu comecei a juntar aquilo que eu ia falando até que eu formei. Então, veja o que o diácono Yuri falou aqui. Paulo demorou 14 anos para ele começar a pregar. Lógico, irmãos, que diferente, irmãos, nós temos uma escola, nós temos uma referência, o pastor é uma referência, o irmão que prega é uma referência, eu quero ser assim, olha como que ele fala, eu vou me dedicar, e aí a gente começa também a haver uma dedicação, e vai haver isso, e daqui a pouco vai indo, e vai criando essa confiança, essa maturidade, esse desenvolvimento, e daqui a pouco quando você, mas rapaz, você viu aquele jovem, você viu aquela irmã, aquele irmão, como que bênção! Mas por quê? Porque houve uma persistência, houve um investimento no próprio chamado. Amém, irmãos? Então vamos lá. Como desenvolver a arte da expressão? O pregador que deseja crescer na arte de comunicar a palavra de Deus deve investir continuamente em seu desenvolvimento. Não existe atalho, apenas dedicação, prática e dependência do Espírito Santo. Tome cuidado, irmãos, hoje nós temos aí ferramentas tremendas, está aí a IA, não é? E se você quiser montar uma mensagem, o Yuri me mostrou ali que ele fez esse chamado aí, colocamos ali, ele deu a informação e a IA fez para ele tudinho que ele falou, do que ele falou, criou para ele a figura, não é? Tem pessoas que vai pregar hoje, ele pega lá e fala assim, eu quero falar isso, e cria um texto. Não foi dele, não foi originado nele, não foi o Espírito de Deus que o inspirou para falar aquilo. Então, esse trabalho, ele vai, não existe atalho. Olha aqui, tem que ter dedicação, prática, dependimento do Espírito Santo. E aí nós vamos ver o que é essa dedicação, essa prática. Amém? Então vamos lá, olha, quais são os benefícios da homilética, Veja, desenvolve a habilidade de falar e a arte de expressar-se, ou da expressão. Então veja, quem aspira o ministério e não tem o dom da palavra, deve buscar o aprimoramento no falar. Às vezes não é que não tem, Deus já deu, mas ainda não tem aquela habilidade de enfrentar o público, de falar, de dominar o ambiente. Então o que ele tem que fazer? Aí então o que ele faz? Ele vai ter que fazer primeiro, quem se expressa, aí vamos voltar aqui primeiro lá em cima, ó. Os valores espirituais são importantes para o sucesso do pregador, porém os valores físicos influem na mensagem. Então eu preciso ser espiritual? Sem dúvida. Eu preciso ler? Lógico, eu vou falar da palavra. Então é um assunto que eu preciso dominar. Eu preciso orar demais. Quanto mais oração, mais poder, mais graça, mais revelação, tá? Mas eu preciso também de ter o meu lado técnico. Quantas vezes que a gente não ouve, abre bem tua boca que eu estou a encherei. É verdade, irmão. Tem vezes que a gente está no culto, nós nem escrevemos aquilo, o Espírito Santo nos revela aquilo e nós falamos, mas não vai preparado para ver. Começa que nem uma metralhadora, acabou a bala. Aí fica tec, tec, tec em cima do púlpito. Agora, quando se prepara, aliado à graça de Deus, com a revelação da palavra, fica diferente. Então vejam, quem se expressa mal é ouvido com desinteresse.
As pessoas perdem o interesse de ouvir alguém que se expressa mal. A dicção, a voz, a fala. Irmãos, microfone, tome cuidado, fale longe dele. Quanto mais perto você fala, pior é, porque a captação dele dá aquele pum, 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 pum. E as pessoas não te ouvem. Irmãos, é ali, 10 centímetros, é essa distância aqui. Tem vez que a gente puxa um pouquinho, que está sentindo aquela graça, mas volta ele para lá. Isso são técnicas, E aí o que acontece? Você pega o microfone, eu era novo convertido, irmãos, pegava o microfone e punha, dava 5 minutos, o irmão ia lá, baixava no 0. Daqui a pouco eu estava sem voz nenhuma. Aí um dia um pastor meu, vendo aquilo, ele falou: irmão Ricardo, deixa um pouquinho longe o microfone. E eu deixei longe, nunca mais, não precisei gritar, não precisava nada, todo mundo me entendia, fazia o apelo, o povo vinha para frente chorando, porque estava entendendo o que eu estava falando. Não é o grito, não é o barulho, nós somos pentecostais, irmão. Nós temos a chama, nós falamos com mais eloquência, mas irmãos, nós precisamos falar de maneira que as pessoas se interessem por aquilo que nós estamos falando, amém? Mas é um prazer ouvir quem se expressa bem, Aprimorar a arte da expressão não anula a inspiração divina, ao contrário, dá sentido à mensagem. Então, respirar, tomar o fôlego, cuidado, não atropelar as palavras, às vezes falar a palavra que você nem conhece o sentido dela. Seja simples. Quem anda por caminho conhecido não se perde. Então a gente precisa andar por caminho conhecido. Aperfeiçoar a dicção dará ao pregador entendimento no falar, pois cada palavra terá um som nítido. Então o que é aperfeiçoar a dicção? Eu preciso estar me ouvindo bem. Por que temos caixa de retorno? É para nós nos ouvirmos bem. E quando eu me ouço bem, é porque eu estou falando bem. Então é falar com nitidez. Pode observar, irmãos, as pessoas que têm um pouco de deficiência na audição, ele tem dificuldade na dicção. E aí as pessoas que estão sendo os receptores não conseguem muitas vezes entender. Às vezes está até falando certinho, ou seja, a mensagem é aquela, mas não está se compreendendo. Então veja que isso é importante. Então a homilética, ela vai te dar essa condição. Eu sou pentecostal, eu gosto do poder de Deus, eu gosto da graça de Deus, mas eu não posso perder a condição de falar de maneira que as pessoas não me entendam. Amém? Vamos lá, veja. Pois não. Uma coisa que ajuda bastante também nesse sentido é gravar. Gravar a nossa mensagem. Sim. Percebi, em certa ocasião, que eu tinha um vício de linguagem. Sim. Cada frase que eu falava até. Eu falava até. Então, se você se ouve, você percebe onde você está errando. Sim. Veja que isso é importante. Então, nós temos alguns vícios. O paulista fala muito meu. Os irmãos mineiros falam muito trem. Tudo é trem. Então, a gente precisa falar uma linguagem que ela seja universal. Que todos, em qualquer lugar que você for, ela seja compatível. Não buscar a palavra rebuscada, irmão, palavra difícil, porque as pessoas não vão entender. A Bíblia fala de algumas palavras que tem crente que não sabe. Por exemplo, quando fala de circuncisão, tem crente que não sabe o que é isso. Agora eu vou utilizar palavras mais difíceis ainda. Então, se eu vou falar uma palavra difícil, eu tenho que dar à igreja também o direito dela entender. Eu vou trazer o dicionário e vou explicar o que eu quero dizer. Amém, irmãos? Então vamos lá. Isso é importante que o diácono Yuri falou. A arte de expressar constitui-se de vários aspectos. Então veja, preciso da voz, da técnica de oratória, do conhecimento da língua usada. Então da voz é o principal veículo de comunicação verbal. As pessoas estão me ouvindo. Um cego vai me ouvir. A pessoa pode estar na casa dela, ela pega lá o rádio, ela vai me ouvir. Então a voz, ela é importante, por isso eu devo preservá-la, usar o diafragma para falar, tomar o cuidado com a minha voz. Então veja, a técnica de oratória pode ser educada para que os sons saiam livres e agradáveis. Depois, a técnica de oratória aprende-se na escola e desenvolve-se com observação e experiência. Então eu tenho que tomar cuidado também para não me tornar demais técnico. Eu não sei nem que oração, agora deixa eu pôr o celular aqui, senão daqui a pouco está quase na hora de nós pararmos essa primeira aula. A cada idioma usado
pelo pregador deve ter total segurança de linguagem. Volto a dizer, é melhor você andar por um caminho conhecido do que às vezes falar uma palavra que um pregador falou, mas não sabe o sentido dela e está colocando ela às vezes no lugar errado. O sucesso do pregador é se colocar ao ser usado pelo Espírito Santo, não deixando os seus impulsos emocionais o dominarem. Então veja que nós somos emotivos, nós temos uma alma, nela está alojada as nossas emoções, sentimentos. E nós queremos muitas vezes, se não tomarmos cuidado, nós nos tornamos menino. Então eu tenho que também ter equilíbrio. Eu tenho que ter equilíbrio. E aí eu vou utilizar tanto da emoção quanto da razão. E aí isso vai ser importante. Então veja, um pregador desequilibrado emocionalmente pode perder o objetivo da pregação. Então às vezes até na emoção começa a gritar, o irmão abaixou, já tirou o espírito, aí o irmão reprovou minha pregação, aí ele apaga na hora. Então veja, na hora de você falar, inspira-se para falar, e o equilíbrio é tomar o cuidado no expressar, para não expressar de uma forma que pode estragar totalmente o objetivo da pregação. Amém, irmãos? Vamos seguir? O quarto texto vai falar sobre o desenvolvimento do raciocínio. O segredo do sucesso de uma pregação está no fato de o pregador se colocar sob a influência e a unção do Espírito Santo e saber manter esta condição sem se deixar vencer pelos impulsos emocionais. É mais ou menos aquilo que nós falamos sobre a fala. Eu estou sob o domínio do Espírito Santo, mas eu não vou me deixar vencer pela minha emoção, para que eu não venha, na verdade, pelos meus impulsos, eu atrapalhar, às vezes, o que eu estou, aonde eu quero chegar. Então, vejamos, na atualidade, a homilética, quando utilizada pelos pregadores, é de grande valia à propagação do Evangelho e ao aperfeiçoamento dos vocacionados. Para essa sublime tarefa, porém, lembramos que, como arte, o artista maior não é o pregador em si, mas o Espírito Santo que capacita, aprimora seus dons naturais para transmitir com maestria a palavra de Deus. Então, o que nós estamos colocando aqui para aprendermos? Ainda que, quando numa pregação, alguém tem essa qualificação, consegue ser um bom orador, consegue ter uma boa retórica, tem ali uma boa eloquência, não obstante a tudo isso, não obstante estar dentro disso tudo, quem é o artista que deve aparecer? Quem é a pessoa que tem que aparecer? É o Espírito de Deus. E isso não é que você vai falar, as pessoas vão ver, o seu coração está, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu desapareça. Então, a pessoa ali que vai estar ali, na verdade, como que tem que aparecer, é o próprio Deus. Quanto mais eu me esvaziar, mais a graça dele. Não importa a técnica que eu estou usando, é a graça dele, é a misericórdia dele, é a bondade dele. Então é isso que eu preciso ter em mente, para que a vaidade não tome conta do meu coração e eu me torne às vezes até uma pessoa, vamos dizer assim, crítica, criteriosa, começa a ficar crítico dos outros, mas quando eu entendo que aquilo que aconteceu na minha vida na verdade, a graça de Deus, a unção de Deus, foi o Espírito de Deus que se utilizou da minha vida, eu vou entender que Deus pode fazer isso por qualquer irmão que assim se colocar na presença dele. O pregador é um instrumento, o Espírito Santo é o artista maior, que capacita, unge e transforma a mensagem em poder de Deus para a salvação. Então veja que agora nós já estamos colocando, aliando a técnica, a graça. Mas quem tem que ser glorificado? Deus. É o Espírito de Deus que vai nos levar a glorificar a Ele. Amém, irmãos?